E agora nós vamos falar sobre o caso do Chiquinho Brazão, porque o Ministério Público se manifestou contra um pedido do União Brasil para cassar o mandato do deputado Chiquinho Brazão. O parlamentar é réu pela morte da vereadora Marielle Franco. O TSE foi acionado pelo União Brasil para retirar o mandato de Chiquinho Brazão após ele ter sido expulso do partido. Essa expulsão ocorreu logo após Chiquinho Brazão ter sido preso por suspeita de ser o mandante do assassinato da vereadora carioca em 2018. O vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, afirmou que a prisão preventiva e os motivos que levaram à expulsão do deputado Chiquinho Brazão do partido têm como base o estatuto partidário, ou seja, que isso não diz respeito à justiça eleitoral e à lei eleitoral. Vale lembrar ainda que Chiquinho Brazão também é alvo de um processo de cassação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Odeise Tchocari, você acha que tem clima, ambiente para o Chiquinho Brazão continuar deputado federal, sentado em uma cadeira de representante do povo na Câmara dos Deputados, discutindo e votando leis que impactam a vida da sociedade, depois de um vasto relatório da Polícia Federal, depois de uma denúncia, depois dele se tornar réu por ter mandado matar a Marielle Franco? Desde Chocari. Kobayashi, ainda me surpreende que haja uma discussão para que se mantenha esse personagem no meio do debate político. Não faz sentido nenhum. Ainda se houvesse uma suspeita inicial em relação ao nome do Chiquinho Brazão, mas não, é como o Kobayashi comentou aqui, tem um relatório muito denso, muito conciso em relação ao envolvimento dele. O exemplo que dá a permanência desse personagem no meio político é um dos piores que a gente pode ter. O Conselho de Ética... Faz tempo que a gente não vê o Conselho de Ética do Congresso Nacional agindo como deveria, né? Ou seja, caçando os seus. A gente fala tanto aqui, a gente estuda tanto as bancadas do Congresso, mas existe uma bancada ali que se autoprotege, né? E quando isso não acontece, quando o partido pede a expulsão por um dos seus, porque justamente não tolera que essa pessoa continue participando do debate político, aí vem um outro órgão da sociedade brasileira e diz, não, ele vai continuar aqui no processo. Não tem o menor sentido, o Chiquinho Brazão ainda fazer parte do membro político brasileiro. Não existe isso. E aí a gente precisa se lembrar, ele pode perder o mandato por duas linhas diferentes, tanto lá no Conselho de Ética, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, quanto por essa ação judicial movida pelo próprio partido a qual era afiliado o Chiquinho Brazão, o Ricardo Rosso. Por uma ou por outra, não é possível que ele continue no seu mandato, né? Nelson, é uma vergonha, é uma afronta, um tapa na cara do povo brasileiro. Você vê uma pessoa que já houve um relatório da Polícia Federal, a pessoa já está presa, foi acusada, houve anos nós ouvimos esse bordão, quem mandou matar Marielle, quem mandou matar Marielle, quem mandou matar Marielle. Agora eu não estou vendo essa galera mesmo da própria esquerda brasileira que fez toda essa publicidade se unir à União Brasil e pressionar o Ministério Público pela cassação. É um absurdo uma pessoa encarcerada, presa, com essa acusação e com toda a análise da Polícia Federal. A gente não está falando que essa coisa está no começo, não. Não perdeu o mandato, ele ainda é deputado federal, ainda recebe seus vencimentos, ainda está lá. Meu Deus do céu, isso é um tapa na cara da sociedade. Agora, eu gostaria mesmo de ver os partidos todos que empunharam lá aquelas frases, quem mandou matar Marielle, se juntando à União Brasil e pressionando o Ministério Público, pedindo, sim, a cassação do mandato de quem já está preso justamente por ter, em tese, mandado matar Marielle Franco. Leandro Ferreira. Olha, os ecos por justiça, no caso da Marielle, se refletem nessa decisão aqui. É importante, né, o Ricardo colocou aqui, é importante ficar vigilante o tempo todo nesse caso. Qualquer deslize, né, como a gente viu no caso lá do diretor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? Rivaldo Barbosa. O Rivaldo Barbosa, obrigado, Koba. Ele era um cara que estava diretamente envolvido e era associado aqui do clã Brazão, né? E acho que qualquer milímetro que se tenha de retrocesso em relação ao caso da Marielle, seja por um pedido do União Brasil para reaver o mandato, seja em situações de investigação mais grave, né, nós temos que ficar
vigilante. O caso da Marielle, ele é um caso que atrai a atenção do mundo todo, né? E o Brasil não pode ficar à mercê de situações, né, que são, às vezes, chicanas, burocráticas ou processos ali que não dão em nada. Eu gostaria, como disse a Deise aqui, de ver o Conselho de Ética do Congresso Nacional em suas diversas instâncias, né, tratar desse caso com o maior afinco, né? Como, por exemplo, a gente debateu aqui o São João do Congresso, né? Poderia até a gente cobrar que decisões como essa, em torno de processos como esse, fossem tratadas de forma mais imediata possível. Eu entendo que a família da Marielle, viu, Ricardo, tá? O Instituto Marielle Franco está assim, em cima dessa ação aqui do União para caçar o mandato. Então, quando a gente fala assim, esquerda, não é? A gente pode querer cobrar os partidos. Acho que é justo, se o partido se reivindica de esquerda, tem que ser cobrado. Até porque um partido perdeu uma cadeira, não, uma representante eleita, o próprio PSOL, né? Ela era uma vereadora. Mas o Instituto Marielle Franco, que reúne o legado da Marielle, que tem um monte de... está lá em cima dessa ação, né? Se somando, inclusive, ao pedido do União Brasil para que seja cassado o mandato e transferido para o suplente. Embora eu ache, Ricardo, que tem gente ali no União Brasil que está mais interessado em fazer com que o suplente assuma do que propriamente em justiça, no caso Marielle Franco. Mas será porque, João Belucci, o União Brasil, assim que foi revelado pelo Ministério da Justiça o relatório da Polícia Federal, que indicava a probabilidade de culpa do Chiquinho Brazão, a União Brasil expulsou sumariamente. Significa, nem abriu um processo de direito de defesa, não. Já declarou como expulso o Chiquinho Brazão do partido. Você não acha que há também ali o interesse do próprio União Brasil de se ver distante deste parlamentar com todas as digitais no envolvimento aí do caso Marielle Franco, ou João Belucci? Sim, Kobayashi, ainda mais em se tratando de um ano de eleição, que isso pode chamuscar o partido. Agora, ao que me consta, o Ministério Público foi contra a cassação via TSE, no sentido de que deveria ser cassado a Câmara, né, que deveria decidir isso. É nesse sentido, por isso que o Ministério Público se colocou o contrário via TSE nessa superjudicialização da nossa política. Agora, esse caso da Marielle multifatorial, ele é reflexo de um Brasil, né, de um sistema de segurança, um sistema político que não funciona mais. O que se estima é que o Rio de Janeiro já tem a metade da população ali das suas áreas sob domínio do tráfico, das milícias, enfim, ou seja, é um estado que não funciona mais. O Brasil precisa abraçar o Rio de Janeiro e declarar uma guerra de uma vez por todas a essas facções. Mas lembremos também, Kobayashi, que no Congresso brasileiro nós já tivemos 2 homicídios. Nós tivemos o caso da Flor de Lis, que foi acusada de matar o próprio marido e demorou a beça também a cassação lá no Conselho de Ética. Ou seja, o Conselho de Ética vai conforme o vento. E nesse caso tá bem lerdo, deveria ser o caso de cassação sumária, evidentemente, no Conselho de Ética, não via TSE. E agora o que traz à luz também é que na própria questão da Marielle, muitos especialistas vêm apontando diversas nuances aí do caso, né? Um caso que foi demorado, super politizado, então pode ser que a gente ainda tenha reviravoltas no caso até do Chiquinho Brazão. Esse era um caso bom aí para discutir e votar essa semana no Conselho de Ética, né? Em vez de ir para a festa junina, né, ô Deise Chocari? Aí, tem um deputado para ser cassado no Conselho de Ética, poderia ter uma reunião no Conselho de Ética, em vez dos parlamentares irem para as suas bases nas festas juninas. O João falou um ponto aqui que ele disse que pode até acontecer alguma reviravolta nesse caso do Chiquinho Brazão. Eu lembrei daquela frase do Pedro Malan, que no Brasil até o passado é incerto. Eu não duvido de nada, sabe? Assim, a gente está tão acostumado a ver excrescências na política brasileira que eu não duvido mesmo que tem alguma reviravolta. E aí, como os meus colegas... Reviravolta, você acha que ele pode manter o mandato, mesmo numa votação? Pode até ser solto. Com muita dor no estômago. Com muita dor no estômago, eu acredito que sim. Eu não duvido de nada desse Congresso brasileiro aqui, não. A gente viu aí as recentes decisões do Conselho de Ética, deste Conselho de Ética que julgará o Chiquinho Brazão, Ricardo Rous. Até agora, só nessa legislatura, tapa na cara, não deu nada. Expulsão de um cidadão lá a chutes, não deu nada. A denúncia contra um deputado por rachadinha, não deu nada. Será que até o Chiquinho Brazão vai alcançar um arquivamento no Conselho de Ética? Esse Conselho de Ética é uma mãe também, né? Nossa. E aí, o Ricardo Rous? É mais que uma mãe, né? Porque algumas mães, de maneira correta, dão lá uma correção e botam os filhos na linha. Mas esse Conselho de Ética vem passando a mão na cabeça de todo mundo. E agora, com eleições municipais, com essas ausências constantes do Congresso, não vai acontecer nada, não. Infelizmente, é uma mensagem ruim para a sociedade brasileira. Muito rapidamente, quero a opinião do Leandro Ferreira e do João Belucci também.
Eu espero que ele venha a ser cassado exemplarmente. O caso da Marielle, como eu disse aqui, ele é um caso emblemático de violência política, de assassinato político, e ele é emblemático para a perspectiva de acesso à justiça no Brasil. A gente fala assim, os homicídios não são resolvidos, e não são mesmo no Brasil, né? Isso implica em redução do acesso à justiça no país. Agora, se a gente não conseguir resolver nem este caso, em que todas as peças estão colocadas, todas as questões já foram tratadas, aí sim nós teremos a falência da nossa capacidade de entregar justiça em casos tão emblemáticos como esse assassinato da Marielle, que está presente no nosso dia a dia, a cada discussão sobre acesso das populações mais vulneráveis ao sistema de justiça. Fecha, João Belucci. Muita gente já foi acusada, né, injustamente por esse caso, agora essas reviravoltas. Eu não duvido, inclusive, que o Chiquinho seja, inclusive, absolvido, né? Não dá para... Quando eu disse grandes nomes, até o Rodrigo Pimentel, ex-BOP, ele levanta várias questões sobre esse caso, sobre o próprio delegado Rivaldo, que até ele menciona o delegado Rivaldo ser o maior psicopata, assim, de todos os tempos, né? Porque ele estava na lei e jogando contra, então... Esse caso ainda vai dar muita repercussão. Você encontrou com a família até, né? Um caso até desumano. Quero agradecer demais a Deise Tchocari, o Ricardo Rose, o João Belucci e o Leandro Ferreira, que participaram conosco nesta segunda-feira do Linha de Frente. Amanhã, às 14h, a gente está de volta. E agora eu passo a palavra ao meu amigo Evandro Cini, que está de volta para o comando do 3 em 1, que chega na programação da Jovem Pan. Contigo, Cini. Um abraço. Valeu, Nelsinho. Um abraço para você e para todo mundo aí do Linha de Frente.